Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quis fazer esse vídeo justamente para explicar para vocês a diferença entre esses dois óleos essenciais, que é o DJs e o Aroma Yais. Esse daqui, que é o óleo essencial DJs, ele está presente no kit de início da Young Living. Muitas pessoas, quando começam a utilizar os óleos essenciais da Young Living, adquirem esse kit de início, que ele vem com 12 óleos essenciais. Aqui vocês vão ver que tem alguns. E a gente, tendo esse kit de início, junto com esses 12 óleos essenciais, muitas coisas a gente pode resolver em vários casos do nosso dia a dia, mas justamente esse daqui, que é o Aroma Yais, ele não está presente no kit de início, mas eu queria falar para vocês sobre ele. E antes de falar sobre ele, eu vou falar como ele chegou para mim. A gente, quando faz parte da Young Living, a gente sempre pode receber muitos benefícios por a gente fazer parte de um programa que se chama Plano de Recompensas de Fidelidade. E a cada 3 meses, no primeiro ano, a gente recebe vários presentes. E no nono mês, que é o meu nono mês, eu recebi esse difusor aqui, que ele é inalámbrico, que dá pra gente, inclusive, colocar ele no carro, justo na parte do porta-copos, que ele cabe ali direitinho. E eu iria receber ele com o óleo essencial Tea Tree. E nessa época do ano esse óleo estava esgotado e mandaram para mim, porque às vezes acontece isso e eles mandam um substituto. E foi esse óleo que chegou para mim. E nada acontece por acaso, porque justamente no dia que ele chegou, eu fui ler um pouco bem por em cima sobre ele, porque eu não conhecia ele, e utilizei na minha filha, e eu vi que ela ficou muito melhor. E depois estudando mais sobre ele e fazendo uma comparação entre ele e o DJs, eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho que vai ser muito útil para vocês. Lembrando que quem quiser fazer parte da Young Living e não sabe como fazer parte, é só entrar em contato comigo, que eu vou falar para vocês. A Young Living é uma empresa americana que ela já está presente há mais de 30 anos e aqui na Europa ela está presente há 20. Para muitos brasileiros que estão aqui em Portugal e em outras partes da Europa, essa também pode ser uma oportunidade de vocês conseguirem um dinheiro extra. Eu sei que começar a falar sobre os óleos essenciais e logo falar sobre essa parte de conseguir um dinheiro extra com a venda dos óleos essenciais, mas para muitas pessoas, muitos brasileiros que estão aqui, muitas vezes não sabem por onde começar, é, e estando num país novo, diferente, e se vocês conhecerem muitas pessoas, eu acho que essa seria uma oportunidade de vocês conseguirem um dinheiro extra. Mas falando agora sobre essa parte que é a principal do vídeo de hoje, que eu queria deixar aqui para vocês, era a diferença entre esses dois óleos. Os dois óleos essenciais, se vocês começarem a olhar e ler sobre cada um, eles estão os dois voltados para a parte digestiva. Só que o que me chamou muita atenção, sempre quando a gente tem alguma moléstia, algum mal-estar na parte da barriga. E eu pensei assim, mas tem que ter alguma diferença entre eles. E vendo, quando eu vi justamente sobre o Aroma Yas e o que era, eu falei assim, tá aqui, esse óleo aqui eu tenho certeza que muitas pessoas tinham que usar. É, e eu fui aí que eu falei pra vocês que eu fiz com a minha filha, que eu utilizei com ela e eu vi que ela ficou muito melhor. É, a gente, quando tem situações novas, ou quando a gente vai para algum lugar que a gente não conhece muitas pessoas, ou quando a gente tem que fazer alguma apresentação, enfim, quando a gente se submete muitas vezes a situações novas, existem muitas pessoas que ficam com essa sensação de dor no estômago, de nervosismo, que parece que a barriga está apertada e que a gente não sabe muito bem como reagir a toda esse sentimento, não? Que é, na verdade, esse sentimento de ansiedade, de uma situação nova que está surgindo. E esse óleo essencial é justamente utilizado para isso. Para até muitos pontos de pesquisa onde eu lia sobre ele, colocava isso, que era esse óleo que era para ajudar a acalmar as borboletas no estômago. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente não sabe como resolver, e é o que eu falei para vocês antes, e o estômago começa a doer, começa a apertar.
e a gente utilizando, eu coloquei na minha filha. Na realidade, eu coloquei, a gente pode aplicar diretamente no estômago. E nesse dia, ela me disse, eu quero que você me coloque na planta dos pés, porque muitas pessoas também utilizam os óleos essenciais. A gente pode também aplicar na planta dos pés, porque era um local onde ela dizia, eu prefiro que você me coloque na planta dos pés. E eu coloquei. E eu senti que ela ficou muito mais calma, muito mais tranquila. É, que você consegue perceber a reação da pessoa de uma outra maneira. E esse daqui, que é o DJs, ele também é voltado para essa parte digestiva, mas que eu falei para vocês, é quando a gente tá ruim, quando a gente tem um aperto no estômago, quando a gente não se encontra bem, mas quando a gente tenha ingerido alguma coisa e que a gente comeu alguma coisa que não ficou bem, que a gente tem um mal-estar digestivo, alguma parte relacionada com a digestão, esse óleo seria o indicado. Quando a gente fala mais de uma dor no estômago a nível de nervoso, então a gente teria que usar o aroma Iase. E se for a parte de dor no estômago porque a gente comeu alguma coisa que não está sendo muito bem digerida, esse daqui é o DJs. O DJs também é muito utilizado quando a gente eu gosto de falar dos olhos também, e eu gosto não só de falar deles na parte de nível físico, mas também na parte de nível emocional. Muitas vezes, quando a gente tem alguma situação que é difícil, parece, da gente digerir essa situação, que a gente está passando por uma situação que te causa um pouco de, sabe, uma situação que é dura, que é mesmo um caso, como quem diz, difícil de digerir. Então, nesse caso, a gente tinha que utilizar o DJs. Eu vejo, assim, o aroma Iase é muito mais uma emoção que te traz um nervosismo, mas de uma situação que você vai viver, uma coisa que vai ainda acontecer, que é por isso que está te causando essa sensação de nervoso. É algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Por exemplo, é um futuro muito próximo e te causa essa dor na barriga, essa sensação de aperto. Então, a gente sim tem que utilizar o aroma Iase. Para quando é uma situação que já aconteceu, que você é como se estivesse tendo que voltar a lembrar de tudo isso, e aquilo te dói até o estômago, que você fala, nossa, que mal-estar que eu tô sentindo de ter vivido isso, de ter passado por isso. Nesse caso, o óleo essencial indicado é o DJs. Então, a base deles é bem parecida. Os dois têm menta, menta piperita, e eu vou ler para vocês cada um deles. Eu acho que os dois têm como menta piperita e o funcho, mas a diferença entre eles é essa. Muito nesse sentido emocional. Se uma emoção ainda não aconteceu e te está causando um mal-estar, a gente tem que utilizar esse. E a forma de a gente utilizar, a gente pode colocar diretamente na barriga, que nem eu falei para vocês. Muitas pessoas gostam de diluir o óleo essencial primeiramente, e claro, a gente tem que, era isso que eu também quero falar para vocês, colocar diretamente só quando a gente já utiliza óleos essenciais. A gente não pode colocar um óleo essencial diretamente numa criança ou uma criança que, principalmente quando são muito pequenos, a gente sempre tem que diluir. E em adultos, sempre é recomendável que a gente dilua quando a gente ainda nunca utilizou nenhum óleo essencial. Eu com os meus filhos, eles já utilizam óleos essenciais há bastante tempo. E com as pessoas daqui de casa, com meu marido, enfim. Então, existem muitos óleos essenciais que a gente aplica diretamente. Por isso que eu falei para vocês que esses dois eu poderia, sim, aplicar diretamente. Mas para quem ainda nunca utilizou, o meu conselho é esse. Que você sempre faça uma diluição. E se você já utiliza, que você já tem alguma utilização de algum óleo essencial, nesse caso sim, você já pode colocar ele diretamente. Lembrando que o que eu queria falar para vocês é isso, é que é muito importante que a gente saiba a procedência dos nossos óleos essenciais. Todos os óleos essenciais que eu venho falando para vocês sempre são os óleos essenciais da Young Living. Se vocês tiverem interesse, como eu falei, é só vocês entrarem em contato comigo. Mas aqui a gente tem duas sinergias, que são duas misturas, não é? Aqui dentro desse potinho tem uns cinco óleos essenciais, e aqui a gente deve ter 8 ou 9 óleos essenciais. E eu assino embaixo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, em relação aos óleos essenciais da Young Living. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum outro óleo essencial que não seja da Young Living, eu sempre guardo o direito de não falar nada, porque muitas vezes já existem casos que a gente, na nossa comunidade, sabe, de pessoas que
falaram sobre, deram algum conselho sobre um óleo essencial, por exemplo, de lavanda, e não era da Young Living, e depois a pessoa veio dizer, mas você me disse isso e aconteceu isso. E claro, quando a gente não tem a procedência, se a gente não sabe se esse óleo é realmente puro, se a gente não sabe a procedência desse óleo essencial, a gente é melhor não falar nada. Por isso que todos os óleos que eu falo para vocês, eu assino embaixo, coloco a minha mão no fogo, como se diz, porque eu tenho certeza da absoluta pureza deles e de como eles são e dos benefícios que eles trazem para cada um de vocês. Que mais eu queria dizer antes de terminar? Eu queria falar antes de terminar sobre cada um, não é? Porque eu fiquei falando, ainda não falei sobre cada um dos óleos essenciais, o que contém. Esse daqui, o Aromiais, a gente tem o menta piperita, que eu falei para vocês, o hortelã verde, que ele parece com a menta piperita, mas é uma hortelã um pouquinho diferente, gengibre, cardamomo e funcho. O DJs, que é que eu falei para vocês, que a gente na parte mais, quando a gente tem algum remorso, quando a gente tem que digerir alguma outra coisa, ou então para um mal-estar físico mesmo, de alguma coisa que a gente comeu que não fez bem. Nesse caso são os óleos de estragão, gengibre, hortelã-pimenta, que também tinha no Aromiase, zimbro, anis, funcho, que também tinha, e capim-limão. Gente, esse daqui eu também queria dizer para vocês que ele é muito bom, que eu também tinha esquecido de falar. No caso, quando a gente vai fazer alguma viagem, quando a gente, pessoas que têm enjoo, muitas vezes a gente pode colocar ele, fazer um spray, colocar ele no carro, ou então, quem tem esse difusor, a gente pode colocar um pouquinho de água, colocar umas gotinhas, ligar e deixar durante a viagem, que com certeza para quem tem filhos que muitas vezes enjoa e assim, vai ter uma viagem muito mais tranquila e vai se sentir muito melhor. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que tenha sido um vídeo esclarecedor. E já sabe, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem interesse em seguir nesse mundo dos óleos essenciais, aprender mais, é só entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. É isso. Um beijo grande, a gente se vê em outro vídeo. Tchau, tchau.